Olá! Continuando aí a nossa aula sobre o Writer, vou abrir inclusive aquele mesmo documento que abrimos na aula anterior. Você já se recorda como abrir o Writer através da dica que eu dei na aula passada. Como fazemos então agora com o menu Arquivo? Nós temos algumas opções ainda, que são as assinaturas digitais, para você ver quem assinou o documento digitalmente, e sair do LibreOffice. Cuidado que o Alt F4 fecha o Writer e volta para o LibreOffice. Quando você pressiona o Ctrl Q, você fecha completamente a aplicação. Você fecha o LibreOffice. Eu não volto mais para o Writer. Eu fecho todinho o ambiente que estávamos trabalhando. Vou voltar aqui e abrir o arquivo, todos os documentos, LibreOffice, e vamos abrir o Writer. Você vai ver que a carga dele vai ser bem rapidinha. Quando você salva um documento, clicando novamente aqui em Arquivo, através do menu Recente, que eu acabei de perder aqui, eu não estou vendo ele aqui, Documentos Recentes, você consegue com apenas um clique acessar novamente o seu documento. A barra de menus, como você percebeu também, ela possui letras sublinhadas. Essas letras sublinhadas, elas permitem a você acessar esses menus através do teclado. O menu Arquivo tem sublinhado a letra A. Para acessar o menu Arquivo, então pressione Alt A. Assim que o menu for aberto, você vai ver que todos os itens desse menu também têm letras sublinhadas. E para carregar algum item do menu usando o teclado sem usar o mouse, você deve pressionar apenas a letra sublinhada. Estão vendo a letra B de abrir? Ela está sublinhada. Se eu pressionar a letra B, ele vai então acessar o item do menu e vai abrir o menu para que você possa localizar o documento que você está em edição. Quando você está editando um documento, note que também que alguns arquivos temporários são gerados no seu computador, geralmente na mesma pasta onde você salvou o documento, com esse tio, esse ponto e esse tio inicialmente. Esse documento só é visível se você tiver com seu sistema operacional configurado para exibir arquivos ocultos. Se não estiver, esse documento nem aparece para você. Note que ele é um arquivo ODT e essa cerquilha aqui, essa estrofe, essa cerquilha, para indicar que é um documento temporário. Pressionando a tecla ESC, vou fechar esse menu. Além do menu Arquivo, nós temos o menu Editar, que está relacionado a todas as edições que você pode fazer no seu documento, inclusive alguns desses itens nós vamos ver na aula, que foram solicitados lá no edital. Aqui você tem o comando Desfazer, cuja tecla de atalho é Ctrl Z. Se você, por exemplo, fez uma alteração no seu documento, eu vou aumentar o tamanho da letra para 16. Se você não gostou, pressione Ctrl Z, porque nós vamos voltar à ação anterior. Esse Ctrl Z é este botão que está aqui na sua barra de ferramentas. Esse botão chama-se Refazer. Se você desfez e falou, puxa vida, não era isso que eu queria, eu quero manter. Em vez de aplicar de novo a formatação de 16, eu venho aqui e refaço imediatamente após a ação. Quantas ações, Alessandro, eu consigo fazer? Eu consigo desfazer. Eu vou escrever aqui meu nome de novo e vou colocar aqui a palavra Banrisul. Conforme você vai executando ações no seu documento, note que existe uma setinha aqui do lado do botão Desfazer que vai armazenando tudo aquilo que você faz. Se você quiser voltar o seu documento ao status original, basta vir aqui até o primeiro item que você fez, clicar sobre ele e você vai ver que o seu documento vai voltar ao estágio que estava quando foi aberto pela última vez. Se é um documento novo, tome cuidado, porque ele vai voltar lá para aquela situação original quando ele foi criado, o documento totalmente em branco. Continuando, no menu Editar, nós temos aqui o Refazer, cuja tecla de atalho é o Ctrl Y, o Repetir, que é o Ctrl Shift Y. Repetir serve para que você possa repetir um comando de formatação, por exemplo, que foi feito. Se eu selecionar aqui um pequeno trecho e aplicar o negrito, se eu selecionar outra palavra, ao invés de pressionar o negrito, eu posso pressionar o Ctrl Shift Y. Ele vai fazer a mesma ação novamente. Para repetir a ação no Word, você usa apenas a tecla F4. É mais fácil. Aqui são 3 teclas que você precisa utilizar. Além disso, você ainda tem aqui o comando Recortar, cujo atalho é o Ctrl X, o Copiar, que é Ctrl C, e o Colar, que o atalho é Ctrl V. Esses 3 botões aqui também estão disponíveis na nossa barra de ferramentas. E eles estão indisponíveis porque não tem absolutamente nada na memória do meu computador. Se eu selecionar esse texto e pressionar aqui o Ctrl C,
você vai ver que o botão colar agora fica disponível. Se eu tirar a seleção, apenas ele fica disponível porque o que eu copiei está na memória do meu computador. Se eu der um Enter e pedir para ele colar, ele vai colar novamente a informação. E eu posso colar quantas vezes eu quiser porque isso está na memória da aplicação. Se você quiser que esses dois botões apareçam, basta selecionar o texto e você vai ver que eles voltam a aparecer. Recortar, cuja tecla de atalho é Ctrl X, tira o texto selecionado de um lugar e você pode colá-lo em outro pressionando o botão colar. No comando editar, você ainda tem aqui o colar especial, que você pode escolher o que quer colar. Você pode selecionar texto, modo de seleção padrão ou bloco. Esse bloco é muito bacana. Selecionar tudo, cuja tecla de atalho é Ctrl A, você seleciona o documento inteiro. Localizar, cuja tecla de atalho é Ctrl F, de Find. No Word é Ctrl L. Localizar e substituir é Ctrl H. Lá no Word é Ctrl U. Autotexto é um recurso interessante também que você pode escrever pequenas siglas ou as iniciais das palavras e ele completa o texto automaticamente para você. Registrar alterações, isso significa que você pode controlar as alterações que estão sendo feitas no seu documento. Você pode comparar documentos, isso é extremamente bacana se você tem que comparar documentos que foram enviados para várias pessoas, sem que você tenha que ficar lendo um por um. Trocar banco de dados, campos, isto aqui estão relacionados basicamente à mala direta. Hiperlink, vínculos, plugin, é uma infinidade de recursos que você tem aqui no comando editar. Aconselho a você a estudar um pouco esses recursos, utilizando-os, entendendo para que serve cada uma dessas teclas de atalho. Faça um resumo também para ajudar, ajuda bastante. No menu Exibir, o menu Exibir está diretamente relacionado aos itens que você está exibindo na sua área de trabalho ou que o seu aplicativo está exibindo. Layout de impressão é o modo que nós estamos agora nesse momento. Se você escolher aqui em Layout da web, vai perceber que nós não vemos mais a página em edição. Esse modo de exibição ele permite a você controlar como vai ficar a impressão, né, que é o layout de impressão, ou se você quer exibir aqui no formato de internet, se você estiver criando uma página de internet, por exemplo. Você pode exibir mais barras de ferramentas. Por padrão, apenas formatação e a barra padrão estão sendo exibidas. Se você quiser que ele carregue outras barras de ferramentas, você pode clicar, por exemplo, figura. Eu vou clicar na barra de ferramentas figura e ela foi inserida aqui no final. Esses pontinhos são utilizados para que você possa arrastar a sua barra pela tela e depois redimensioná-la, colocando à esquerda, colocando à direita, colocando aqui no próprio menu acima. Você escolhe a posição que quer. Para fechar uma barra, você pode trazê-la aqui para baixo e clicar nesse X ou voltando no menu Exibir. Inserir está diretamente associado aos itens que você pode inserir no seu documento que não fazem parte dele por padrão. Uma quebra de página manual, campos de preenchimento de formulários ou de impressões, como total de páginas para cabeçalhos e rodapé. Você pode inserir caracteres especiais. Por exemplo, um exemplo bem simples. Deixa eu apagar esse texto aqui. Inserir, caractere especial. Existem fontes no sistema que você pode utilizar com desenhos. Uma bem bacana é essa aqui chamada Wingdings. Isso não é um recurso do aplicativo Writer. Isso é um recurso, é uma fonte do sistema operacional do Windows. Você pode escolher o desenho, inserir e depois formatar esse desenho aumentando o seu tamanho, por exemplo. Você pode fazer uma diagramação de texto utilizando simplesmente fontes que são criadas especialmente para esse tipo de detalhamento. Bacana, não é? Ctrl Z, voltei para o padrão. Além disso, você ainda pode inserir seções do seu documento, hiperlinks, você pode inserir cabeçalhos e rodapés, notas de página e fim, de rotas de rodapé, legenda, imagens, indicadores para sumários, referências bibliográficas e anotações, scripts, índices, pode criar envelopes, adicionar figuras, artigos de multimídia, áudio ou vídeo inclusive, olha só. Formas básicas de desenho, objetos que não fazem parte do seu documento, como um documento do Word, um arquivo PDF, todos inseridos dentro do próprio documento que está em edição. Uma caixa de texto para você escrever sobre o texto, de forma que ele fique flutuando sobre o texto normal.
um quadro ou ainda um quadro flutuante. É bastante coisa, concorda comigo? No menu Formatar, você pode formatar aquilo que está selecionado. Você tem desde a formatação de um caractere, que é a formatação de fonte. Aqui no Writer, ele chama a fonte de caractere. Parágrafo é a mesma definição lá do Word. Você tem aqui marcadores e numeração. Você tem aqui página, página de rosto. Alterar caixa, quando você digita com letras erradas, minúsculas ou maiúsculas e quiser fazer a inversão, você pode utilizar esse recurso chamado alterar caixa. Lá no Word, isso chama maiúsculas e minúsculas. Número de colunas de um documento, estilos de formatação, autocorreção, figuras, âncoras para imagens. Você pode colocar aqui quebras automáticas de texto, alinhamento. Tudo isso são formatações aplicadas ou a objetos que foram inseridos ou a textos e recursos que estão na tela sendo exibidas para você. Tabela, nós vamos ver. Tabela é a possibilidade que você tem aqui de inserir. Vamos inserir aqui, eu apaguei. Vamos inserir uma tabela. A tabela é interessante, principalmente quando você tiver que colocar dados tabulados no seu documento. Você cria uma tabela e pode formatar essas linhas para dar o formato ou a forma que quiser à sua tabela. Isso é interessante e nós vamos ver também no decorrer dessas aulas. Ferramentas, e são ferramentas adicionais que o aplicativo tem, como ortografia e gramática. Você pode trocar o idioma. Se você está escrevendo um texto em inglês, você pode definir o idioma padrão para o inglês. Você pode definir o idioma apenas para uma única seleção de texto, para o parágrafo todo, para o texto todo. Contagem de palavras. Quantas palavras, quais dos textos que ele tem? Esse recurso é útil se você escreve, por exemplo, textos que tenham tamanhos fixos, como um jornalista. Ele também pode ser acessado através desse controle aqui na parte de baixo da tela. Clicando uma vez sobre a barra de status nessa posição, a janela vai ser exibida com os contadores. Além disso, você ainda tem numerações de estrutura de tópico, numeração de linhas, assistentes de mala direta, banco de dados, macros, gerenciador de extensões, opções, onde você ainda tem um painel de controle completo do aplicativo para que você possa alterar e fazer suas próprias configurações. É muito recurso. Nós levaríamos pelo menos umas 14, 15 horas de treinamento se eu fosse falar para vocês passo a passo, item a item de todos esses recursos. Como eu tenho um canal de vídeos no YouTube, pode ser que eu ainda libere um treinamento completo dessas ferramentas, pois muitos utilizam essa ferramenta gratuita, que é o LibreOffice, em troca do Microsoft Office. Mas isso é assunto para outras aulas. Janela, você pode abrir uma nova janela ou fechar a janela atual. Esse fechar janela é aquele recurso que já vimos aqui. Outro detalhe interessante que você vai notar. Quando você está aprendendo um programa, ou quando você está, como agora, assistindo aulas desse programa chamado Writer, algumas coisas que você faz pode ter mais de uma forma de ser feita. O fechar janela, por exemplo, veja só, conte comigo. Primeira, com a tecla de atalho, Ctrl F4 eu fecho o documento. Segunda, clicando neste X. Terceira, clicando em arquivo e depois logo em seguida em fechar. E quarto, janela, fechar janela. Quinto, pressionando Ctrl W. São 5 formas diferentes de fazer a mesma coisa. Se eu fosse também repetir aqui para vocês cada forma específica que você vai poder utilizar para fazer um recurso, esse curso, em vez de 14 horas, teria pelo menos 28 horas. Por isso, é muito importante que você pratique esses conceitos. O item janelas ele está relacionado justamente às janelas que estão em execução. Se eu abrir aqui um novo documento de texto, e ao clicar em janela, você vai ver que esses documentos eles aparecem aqui na lista. Eu posso alterná-los rapidamente clicando sobre o documento que eu desejo, ou uma tecla de atalho que funciona também, nesse caso não funcionou. Para alternar as janelas do Windows, você poderia fazer o Ctrl F6. Aqui você vai usar o Alt Tab também. Falando mais um pouquinho das barras de ferramentas, então você pode exibir todas as barras que você quiser através do exibir, mas tome cuidado, porque se você exibir todas essas barras, possivelmente você vai ter um tamanho de tela muito pequeno para trabalhar. Você pode arrastar as suas barras de forma a reajustá-las na tela. Veja só, eu estou arrastando essas barras para o centro.
Como posso arrastá-las para o lado direito, para a parte inferior da tela, para o lado direito, não importa, você cria a formatação que você quiser. Eu vou arrastar para a parte superior, particularmente eu prefiro essa forma de trabalho da barra, aquela em que ela está aqui na parte de cima e eu tenho acesso rápido a todos os seus recursos. As barras de ferramentas elas têm uma característica bem bacana também. Se você parar o mouse sobre o botão, primeiro você vai ver para que serve esse botão. Aquele ali é o botão novo, para abrir um novo documento. Se você quiser abrir um novo documento, pode usar a tecla de atalho que o próprio botão está lhe indicando, ó, Ctrl N. Este aqui é o botão abrir, cuja tecla de atalho é Ctrl O. Salvar, você já sabe, é Ctrl S. E salvar como? Ctrl Shift S. Algumas teclas de atalho não têm, algumas teclas da sua barra de ferramentas não têm tecla de atalho. Mas isso também você vai descobrir com o tempo e conforme você vai utilizando as ferramentas e os aplicativos. Se você quiser então aplicar um recurso, não tenha medo de utilizá-lo. Pare o mouse sobre o botão e clique sobre ele. Este aqui, por exemplo, é o ortografia e gramática. Se eu escrever aqui que nós é bonito, é horrível a frase. Mas você percebeu que ele tarjou aqui de vermelho, significa que existe um erro gramatical, um erro de ortografia. Ao clicar sobre esse botão, a biblioteca do aplicativo vai sugerir correções. A palavra nós, ele não conhece. Se você descer a lista, vai encontrar aqui o nós. Se eu corrigir e der um OK, a frase ainda não está legal. Ó, nós é bonito. Eu poderia substituir. Perceba que o corretor ortográfico, nós somos bonitos. Perceba que o corretor ortográfico não é 100% infalível. Existem programas que você pode adquirir no mercado que são programas complementares, dicionários eletrônicos que você instala no seu computador e ele substitui o dicionário padrão do aplicativo. Ele tem uma quantidade limitada de verbetes, então com condições como essa concordância verbal, ele diz que estava certo. Se fosse o Word, ele teria corrigido essa frase. Mas, por quê? Porque o número de verbetes do dicionário do Word é maior do que o número de verbetes que está aqui no Writer. Bom, então, lição de casa. Antes de assistir à próxima aula, eu quero que você explore esses botões aqui da barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas aqui chama padrão, porque ela apresenta a maior parte dos recursos padrão do seu aplicativo. E essa barra de ferramentas de formatação, vamos falar na sequência. Um abraço, até nosso próximo encontro.